Boa noite, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu ia escrever ali, porque responderam para o Hernani, porque fica escrito Hernani, que a conta é dele, né? Eu falei assim, ó, desculpa decepcionar, mas quem está aqui é a Iris. Espero que não seja uma decepção muito grande. Sempre bem-vinda, minha linda, que é isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite. Vocês são muito queridos. E foi legal esse gancho de Sarinha do início, né? Falando das pessoas que estão pirando, né? Das pessoas que não estão aguentando, porque eu escolhi essa passagem dos bons espíritas justamente por isso, porque eu tenho visto, né? Eu não faço atendimento fraterno, eu costumo dizer assim que eu não tenho capacidade para fazer atendimento fraterno, porque não para fazer atendimento fraterno você não precisa ter só conhecimento, né? Você precisa ter conhecimento, amor, caridade, paciência, é tanta coisa junto que eu acho que eu não tenho capacidade. Então, quando eu tenho que fazer um atendimento fraterno, é quando assim, a espiritualidade empurra, sabe? Assim, não, vai fazer, vai lá falar com ela, sabe? Aquela coisa assim, final de palestra, né? Ai, peraí, eu quero falar com você, a espiritualidade. E aí eu falo assim, bom, já que você mandou, então resolve aqui o atendimento. Porque a minha vontade é gritar, não tá maluco? Quando a gente escuta algumas coisas que a gente percebe, assim, às vezes, que a pessoa vai lá reclamar, e qual é o principal problema? Ela. E como é que você diz para ela que o problema é ela, né? Então, eu não tenho essa habilidade ainda, mas a espiritualidade é tão boa, né, que quando isso acontece, né, parece que a espiritualidade te envolve, né, para você saber o que dizer, mas isso realmente, eu costumo falar para as pessoas, eu dou assim, meus parabéns para quem faz atendimento fraterno, porque precisa ter muita abnegação, muita paciência, muito amor no coração. O amor tem que estar acima de tudo, né? Então, a gente vai falar aqui sobre os bons espíritas. É muito engraçado que a gente sempre escutou falar que o espiritismo bem compreendido ele seria, né, o que nos conduziria à perfeição, a ponto de alguns espíritas achar que só os espíritos é que vão para o céu, né? Tem uma galera aí que erroneamente, assim como os nossos irmãos de outra encarnação, né, acha que eles foram os bem-aventurados que encontraram a religião certa, embora quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a melhor religião do mundo, e eles dizem que é a que formar o maior número de homens de bens, né? Então, não existe a melhor religião do mundo, a melhor religião do mundo é aquela religião que vai fazer com que você se transforme numa pessoa de bem, aquela que mais vai te modificar, e se você encontrar essa força, né, essa mola propulsora de mudança no espiritismo, excelente. Se você encontrar em outra religião, excelente também. O importante é a gente estar junto, mudando para o melhor e pelo amor. Mas o que eu queria falar aqui para vocês hoje é que muitas pessoas às vezes me perguntam, com todo o conhecimento que a gente tem, Iris, poxa vida, eu estudo, eu vejo, eu vou ao centro espírita, eu tomo passe, eu toda hora estou olhando, tem gente, que às vezes eu fico pensando assim, nossa, como essa pessoa tem tempo, pessoas às vezes que trabalham também, né, de ver tudo que está acontecendo no meu espírito, e aí fica me mandando, você já viu isso, eu tenho que acompanhar, né? Porque a pessoa quer opinião, quer... Às vezes eu falo assim, olha, calma, gente, não é tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu tenho para ler, tudo que eu tenho para administrar, vamos com calma. E mesmo assim, apesar de ler tudo, apesar de ver tudo, apesar de escutar tudo, como a gente ainda erra tanto, como a gente ainda tem relações tão conflituosas, como a gente ainda está o tempo inteiro, né, vivendo esse conflito de relacionamento, vivendo esse conflito de vida, esse conflito familiar, esse conflito de trabalho. No pós-pandemia, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. As pessoas acham que não mudou nada, a gente mudou tudo. Mudou muita coisa. Quem está no mercado de trabalho, quem está convivendo com outras pessoas, quem está tendo mudou muita coisa. As pessoas elas voltaram mais desanimadas, as pessoas voltaram deprimidas, as pessoas começaram a repensar que vida que elas querem para elas, achando que, poxa, em um momento tudo podia acabar. E aí não acabou, sabe? Teve uma novela, lembra que era O Fim do Mundo, que saiu todo mundo fazendo um monte de besteira, e no dia seguinte não teve uma novela dessa, eu não vi, mas acho que foi
não sei se foi um seriado, né, que era o fim do mundo, todo mundo faz um monte de besteira porque o mundo ia acabar e no dia seguinte todo mundo tinha que confrontar com as besteiras que tinham feito, né? A pandemia teve um efeito diferente. As pessoas, ninguém queria morrer, é óbvio, mas começaram a refletir. E se o meu final acabou agora? E se o mundo está acabando mesmo? E se esse é o início das pragas apocalípticas? Porque ainda tem gente que ainda está com esse sentimento apocalíptico, né, de pragas, de que ainda vai vir o outro ceifador. Né? Tem cada coisa, né, que a gente fica assim, gente, para, calma. Se tiver que vir, vai vir, né? Mas eu não preciso buscar isso, né? E muita gente voltou com uma sensação muito grande de desânimo, de desespero, de melancolia. Eu não vou falar depressão, porque a depressão é uma doença química, né? Uma doença de sinapse, uma doença muito mais séria do que uma melancolia, que a gente pode dizer. Mas a melancolia leva a uma depressão, porque você vai se boicotando, você vai se fechando, você vai... e aí você acaba prejudicando, porque a gente sabe que o nosso espírito ele move o nosso perispírito, que move o nosso corpo físico. Então, a gente acaba uma coisa dando em outra, né? Muitas doenças psíquicas começaram com doenças espirituais e acabaram sendo transformados em doenças psíquicas, materiais, químicas, a ponto de, mesmo resolvendo o problema espiritual, você não consegue resolver o problema físico, porque já foi instaurado ali, né, um desgaste celular, um desgaste irreversível, né? Isso a gente já aprendeu. Mas o que eu tenho observado muito? Eu tenho observado que o maior problema da humanidade hoje, né, assim, nos poucos atendimentos fraternos que eu faço, né, porque não me sinto capacitada para isso, mas ele se resume em uma única palavra, e essa palavra é expectativa. Então, por que nós não conseguimos ser bons espíritos? A resposta é expectativa. Por que expectativa? Porque nós criamos no nosso inconsciente uma expectativa de tudo como a gente gostaria que fosse. E não conseguimos enxergar as coisas exatamente como elas são. E essa expectativa que a gente cria da vida, da religião, da caridade, do outro, do trabalho, do marido, do filho, ela faz com que a gente diminua a principal arma que nós temos de evolução, que é a comunicação. Essa é a principal. Porque como é que a gente troca? A gente troca com a comunicação. O primeiro ponto de troca é esse. E quando eu falo comunicação, eu falo de várias comunicações, mas a nossa comunicação mais fácil é a verbal, né? Tem o olhar, tem aquele jeitinho, às vezes a pessoa está assim olhando para você, você está tudo bem, aí a pessoa está, ela fala, está com cara de que não está. E aí o que a gente faz? A gente finge que está, ela disse, né? Então tá bom para mim. Eu já fiz o sacrifício de perguntar, nem queria saber dos problemas dela, eu já tenho os meus, então eu finjo que está. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que ao longo da nossa vida, ao longo das nossas relações, a gente vem criando expectativas, e dentro dessa expectativa, uma muito forte é que o outro entenda o que a gente quer para a nossa vida. Quando, na verdade, nem a gente sabe o que a gente quer direito, é o que a gente quer naquele momento. Então, a gente vai criando expectativas que vai diminuindo cada vez mais a nossa relação interpessoal e que vai criando uma insatisfação muito grande em relação às outras pessoas, em relação à religião, em relação à igreja, ao centro espírita, olha só, até em relação a Deus. Eu, semana passada, eu estava com uma amiga muito querida, uma amiga de faculdade, ela é evangélica, muito ferrenha. Durante um tempo, a gente até meio que se afastou, porque ela sempre soube que eu era espírita, ela já tinha lido livros espíritas antes, mas depois que ela virou evangélica, ela cismou que ia me tirar do fogo do inferno e que ia me converter, e a gente teve, assim, né, um momento assim, de eu falar para ela assim, olha, não está bom para mim essa relação, né? Você não está feliz quando eu te conto uma coisa boa, você não está feliz porque você acha que eu tinha que sofrer para entender que eu estou errada. Então, eu não acho que Deus queira, que um amigo queira, né? Assim, que ela falava assim, tá tudo bem? E como é que tá? Como é que tá? Eu falei, tá tudo ótimo. Como assim tá tudo ótimo? Eu falei, tá tudo ótimo. Parecia que ela queria que eu contasse alguma coisa ruim para ela me dar a salvação, que era aceitar Jesus da maneira como ela entendia. E isso me gerou uma angústia muito grande. Eu falei para ela assim, falei, amor,
sabe? Eu não estou feliz mais tendo uma relação com você, eu vou te amar para sempre, mas enquanto você estiver nessa postura de não me respeitar como ser humano, como pessoa, não respeitar as minhas escolhas, eu prefiro não falar com você por um tempo, até você entender, né, que não importa, eu estou feliz que você tenha se encontrado, que você esteja bem com a sua religião, mas eu preciso muito que você também me respeite. E aí isso passaram-se alguns anos, e o filho dela teve um problema, e ela me ligou porque ela sabia que era espiritual, foi o contrário, né? E aí ela me ligou, enfim, e aí a gente retomou a ligação, ela continua sendo evangélica, mas está assim, muito mais aberta, respeitosa, e ela estava passando por um momento assim, e eu fui visitá-la, né? Porque é uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho muito carinho, e ela me contou uma coisa muito séria que ela viveu, e ela falou assim para mim, eu duvidei de Deus. Eu falei assim, por que Deus está fazendo isso? Então, a expectativa... Quando ela me falou isso, e ela é uma pessoa assim, tão fervorosa, eu levei a expectativa que a gente cria, até no Criador, do que ele vai fazer para as nossas vidas, né, atrapalha a nossa evolução. Por quê? Porque a gente acha assim, não, eu não mereço isso. Como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Depois de tudo aquilo, né, que eu faço por ele, pela igreja, pelo centro espírita, pela... Então, a gente começa a ter uma visão errada entre como as coisas deveriam ser, ou como eu gostaria que as coisas fossem, e como as coisas realmente são. E o que eu tenho que fazer? Qual é a parte que cabe a cada um de nós nessa evolução divina, nessa evolução de relacionamento? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático para a gente poder... Eu gosto muito de colocar dentro da nossa vida, né? Você chega para o teu marido e fala assim, eu tenho um evento dia tal, você vai? Aí ele fala assim, eu não quero ir não, por quê? Você quer que eu vá? Aí você responde, não, se você não quiser ir. Mas a verdade é quando você fala, não, se você não quiser ir, você queria dizer assim para ele, quero. Eu não queria ir sozinha nesse evento, porque realmente eu queria com sua companhia. Mesmo que você não esteja muito afim, dá para você fazer um sacrifício e ir comigo? É óbvio que você não vai querer que ele faça sacrifícios o tempo inteiro. O tempo todo ele vai fazer alguma coisa que ele não quer para te agradar. Mas aquele evento especial você não gostaria de ir sozinha. Mas você não exterioriza isso. Você fala, não, se você não quiser fazer o quê, né? Eu queria, mas se você não quiser, aí você deixa ali. E ele, tá, tudo bem, então eu não quero. E aí a tua expectativa naquele momento, ele tinha que entender que ele tinha que ir comigo, ele tinha que entender que eu não podia ir sozinho. Não, ele não tinha que nada, porque ele não te deve nada. O mundo não te deve nada. O outro não te deve nada. Deus não te deve nada. Então ninguém tem que entender nada. Nós é que temos que nos fazer entender. Nós é que temos que chegar até nas nossas orações, porque se a gente não sabe o que pede, a gente não sabe o que ganha. Eu tinha uma frase que era assim, quem não sabe o que procura não percebe quando encontra, né? Às vezes você é assim, eu quero melhorar a minha vida. Quer melhorar a sua vida como? O que você quer para a sua vida? O que é melhorar para a sua vida? É ter mais dinheiro? É ter mais emprego? Aí você consegue dinheiro, consegue emprego, não tem tempo, está cansado, está exausto, e aí você continua infeliz. O que é melhorar a sua vida? Então, essas nossas questões, das nossas expectativas, da gente estar sempre... Eu costumo ver que a gente está sempre assim com uma criança mimada e que alguém tem que descobrir o que você quer. Aí a criança chora, a mãe fica, é sono, essa hora é sono. Não, olha para a criança e pergunta assim, você está chorando por quê? O que é que você quer? Verbaliza para mim. Óbvio, se não for uma criança muito pequena, né? Que ainda não consegue entender. Mas a gente não está acostumado a verbalizar, a gente não está acostumado a parar e pensar efetivamente no que vai fazer a gente feliz. E aí a gente vai vivendo uma vida gerando expectativas que a gente nunca vai cumprir e que ninguém vai cumprir. Porque ninguém está no mundo, e Deus não está no mundo, para cumprir as nossas expectativas. Nós é que estamos aqui para evoluir, para ajudar a Deus nesse processo de socorrer os nossos irmãos, de trabalhar a caridade, de trabalhar o amor. Mas enquanto a gente estiver aqui fazendo o oposto, eu vim ao mundo para que Deus me sirva. Eu vim ao mundo para que meu marido me sirva. Eu vim ao mundo para que o meu patrão me sirva, o meu empregado me sirva, o meu vizinho me sirva. Eu não vim ao mundo para ser servido. Jesus não veio ao mundo para ser servido. No Lava Pés ele diz isso. Você quer ser o melhor? Seja o menor de todos. Venha servir. Então, essa relação que a gente está tendo, né, de achar assim, que o outro tem que adivinhar o que a gente quer, adivinhar o que a gente está pensando, adivinhar o que vai fazer a gente feliz,
Então, a gente precisa começar a pensar, primeiro, o que eu quero? Eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um espírita melhor. E como é que eu faço para ser um espírita melhor? Eu preciso ser um cristão melhor. Não existe um espírita melhor que não é um bom cristão. E o que Jesus me ensinou? Amar aos outros assim como ele me amou. Fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Então, vamos pensar exatamente aquilo que a gente gosta que faça conosco, para que a gente, ou aquilo que a gente não gosta, porque a gente tem um limite entre você, uma coisa que você gosta que faça com você e uma coisa que você não gosta que faça com você. São duas coisas diferentes, né? Às vezes você diz assim, não, eu nem preciso que me bajule, mas não pode me agredir. Né? Não são coisas diferentes? Às vezes você quer ser muito bem tratado. Não, se não me tratar muito bem, não volto naquele lugar. E outra pessoa fala, não precisa nem me tratar muito bem, eu sou indiferente a isso, mas não pode me tratar mal. Então, a gente tem limites para algumas coisas, que são os limites, né, da nossa aceitação, e que a gente tem que começar a trabalhar com o outro. Então, às vezes, normalmente aquela pessoa que não admite nada e que tem um limite de expectativa lá no alto em relação ao outro, não faz nem o mínimo em relação quando é ele que está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: quais são os meus limites? Porque esses mesmos limites eu não posso transpor no outro. Essa é a primeira base. Aí os espíritos dizem assim, será que é muito difícil ser espírita? Será que o conhecimento do espiritismo, para você ser perfeito, se tornar um bom cristão, se tornar um bom espírita, ele é ininteligível? Não, ele é fácil. E não depende de intelectualidade, depende de coração. E os espíritos botam assim, depende de maturidade do senso moral. O que é maturidade do senso moral? O que é maturidade? Né? Quando você diz assim, esse fruto está maduro, né? A criança tá ganhando maturidade, né? É você atingir um determinado ponto onde você está pronto para ser utilizado. Então, se eu estou pronto para ter utilidade, a maturidade do senso moral é isso, eu estou pronto para ter utilidade. Eu tenho um senso moral que está amadurecido, que está pronto, que tem maturidade. Então, é essa maturidade que a gente ainda não tem. Por isso que eu digo que a gente ainda é criança mimada, que não sabe o que quer, mas quer que o outro adivinhe aquilo que a gente não sabe. E aí tem gente que fala assim, gente, mas eu fiz tudo que você queria assim, eu fiz, você queria assim, e você está sempre insatisfeito, é o eterno insatisfeito. Por quê? Porque, no fundo, você não se conhece, você não sabe o que você quer, você sabe se alguma coisa está me incomodando, não sei o que é. Às vezes, pode ser até estar encarnado. E aí você fica assim, caramba, não, eu não vou suicidar nunca, eu sou espírita, eu sei. Mas você sabe que não basta só não suicidar nunca. Não viver nunca também é suicídio. Porque você tem uma oportunidade imensa, com uma vida maravilhosa, e você não aproveita nenhuma oportunidade de viver. Isso não é um suicídio? Quando você nega a sua oportunidade de viver, a sua alegria de evoluir, a sua alegria de andar para frente. Tanta gente, às vezes, queria alguns desses minutos a mais que você tem, e você está aí desperdiçando, reclamando, dormindo, chorando. Isso não é um suicídio? Quando você deixa de viver, o suicídio é deixar de viver. Lembra que Jesus falava dos mortos-vivos? Os mortos-vivos eram isso. As pessoas estão vivas, mas não estão aproveitando em absolutamente nada aquela vida, né, maravilhosa que receberam. Então, quando a gente começa a pensar, né, em ser um bom espírita, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu não vou melhorar como pessoa se eu não souber quem eu sou. É o autoconhecimento. Se eu não souber quem eu sou, eu não vou melhorar como pessoa. O que o espírita faz? Ele não... Alguém está falando que não consegue ouvir. Vocês estão ouvindo? Eu estou olhando o chat aqui. Estão ouvindo, né? Se eu não consigo melhorar como pessoa, desculpa, se eu não consigo descobrir quem eu sou como pessoa, eu não vou saber aquilo que eu tenho que melhorar. Se eu achar que eu estou certo o tempo todo, aí fica mais difícil, né? Eu me consertar aquilo que eu acho que não está quebrado, né? Então, assim, vamos trabalhar como se nós fôssemos alguma coisa com defeito, né? Quebrado. Eu vim quebrado para me acertar, né? Então, vamos dar uma consertada no que veio quebrado. Qual é a primeira coisa que eu tenho, que eu acho que eu preciso trabalhar? Eu sou muito impaciente, eu sou muito intolerante. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Mas a principal coisa que vai fazer com que eu melhore todas as minhas questões é quais são os meus limites e eu não vou transpor esse limite com o outro.
aos poucos eu vou perceber assim, caramba, eu não posso transpor esse limite aqui, mas o outro merecia ouvir isso aqui. Não é nada demais eu falar isso aqui para ele, porque ele está merecendo ouvir. Na hora que eu penso assim, será que eu também não tenho que ouvir? Entenderam? Eu vou colocando na balança os meus limites para também aumentar o meu padrão de limite. Por quê? Que quando alguém vem com carinho, com jeitinho, falar uma coisa para mim que eu tenha feito e aquilo me magoa tanto? Ah, porque eu acho que eu sou perfeita e eu não posso ser chamada a atenção? Não. Se eu acho que aquela pessoa está errada e eu preciso chamar a atenção dela, então eu também preciso aceitar quando alguém vem chamar a minha. Eu vou mudando também, eu vou aumentando também a minha tolerância, eu vou aumentando os meus limites. Quando eu começo a pensar no espírita, o que ele faz? Ele começa a vibrar pelo fenômeno. Aí ele acha que ser um bom espírito é conhecer tudo sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, é falar com os espíritos. Gente, falar com os espíritos é a coisa mais fácil do mundo. A gente dorme e fala com o espírito. Por quê? Porque a gente é espírito. Então, todo mundo que dormiu, que sonhou, está falando com o espírito. Não é nada demais falar com o espírito. Agora, falar com os bons espíritos, seguir os seus conselhos, aí é outra coisa, né? Principalmente seguir os seus conselhos. Eu tive um sonho muito engraçado, que um espírito chegava para mim e falava assim umas 3 vezes, olha, você não pode esquecer isso, você não pode, você lembra disso? Você não pode esquecer. Eu acordei e esqueci. E eu fiquei assim, gente, eu não sirvo para nada mesmo. Ele repete 3 vezes para mim o que eu tinha que dizer, e eu acordei, né? Tomara que isso esteja no meu inconsciente, né? E eu não tenho esquecido, mas eu pelo menos saiba fazer. Sabe aquela prova de matemática que você não sabe a fórmula, mas quando você começa a desenvolver acontece? Eu não sei, né, dizer para vocês o que aconteceu, até porque eu não sabia do que se tratava, mas eu acordei com aquilo assim, nossa, ele estava tão preocupado de eu esquecer, deve ser alguma coisa que eu venho errando muito. E ele estava ali, né? E aí eu, na noite seguinte, eu falei, olha, eu dei uma esquecida, se você puder vir falar de novo, dar uma lembrada, mandar uma carta, eu super estou aceitando, não foi falta de zelo, não, foi falta de tutano mesmo. Então, às vezes, a gente acha que eu sou um bom espírita porque eu conheço, porque eu tenho conhecimento, porque eu falo bem, porque eu sou um bom palestrante. Não, isso faz de você um bom palestrante, um bom orador. Né? Receber muitos espíritos não faz de você um bom médium. Receber muitos espíritos faz de você um médium ostensivo. Agora, se você vai receber um espírito e vai dar uma boa mensagem, é uma coisa. Se você vai conseguir socorrer alguém, é outra. Né? Agora, o fato de estar aí, você pode ser só um obsidiado, perturbando a vida de meia dúzia. Então, o que vai fazer de você ser um bom espírita? Você ser um bom cristão, você ser uma pessoa caridosa, você ser uma pessoa que consegue ter um relacionamento interpessoal bom. E aí eu fico vendo assim, pessoas espíritas que vão para a casa espírita, que estão lá o tempo todo, vai para o atendimento fraterno e reclama do pai, da mãe, do tio, da avó e do avô. Aí eu paro e falo assim, gente, Deus te botou no meio de 5 inimigos, é isso mesmo? Não tem... O que está se repetindo com todos eles? Você. Será que entre eles se dão bem? Vamos ver assim, aí eu começo a perguntar assim, como é que é o relacionamento desse seu irmão com esse seu pai? Dessa sua tia com essa... é ótimo. Não, porque eles se entendem. Eu falei, então é você que é o ponto? Vamos tentar rever isso de outra forma? Vamos tentar... essa questão de rever é muito difícil. Porque a gente sempre acha que a gente está certo. Se a gente tivesse errado, a gente mudava. Ninguém quer estar errado. Então, quando a gente insiste em uma determinada atitude, a gente acha que aquela atitude está certa, que a gente tem o direito de ser assim. E a obsessão, ela pega a gente justamente nessa nossa vaidade. Ela pega a gente ali, né? Poxa, você não merece que fale assim com você. Esse é jeito de falar com você, pensa bem. Você é uma pessoa que trabalha, cansada, você não pode falar assim com você, aí você cresce, né? Você, isso não é jeito de falar comigo. Quando, na verdade, você para e fala assim, poxa, por que essa pessoa está falando assim? Será que ela está mal? Será que eu fiz alguma coisa que deixou ela mal? Será que eu posso fazer alguma coisa para ela melhorar? Tinha que ser o inverso. Se você não fez nada que gerasse nela aquela atitude, você pensa assim, puxa vida, ela deve estar com algum problema, né? E se é uma pessoa que convive comigo, que eu devia amar, eu devia tentar entender, ou devia tentar ajudar, ou pelo menos fazer alguma coisa por isso. Então, são essas pequenas atitudes no dia a dia que vão transformar a gente num bom espírita.
que vão transformar a gente num bom cristão. Não é uma atitude gigante, não é você subir a favela e distribuir 200 cestas todo mês. Isso é bom também, isso é legal. Isso é bom, vai ajudar um monte de gente e vai ter um monte de gente no seu favor quando você estiver lá no umbral para te socorrer. Provavelmente um daqueles pequenininhos vai estar lá, mas ela era tão legal, ela distribuía cesta, mas você vai estar no umbral, sabe por quê? Porque se você só fez isso, você vai ter um socorro, por isso que é bom fazer a caridade. A caridade é o advogado, como é que Chico falava? A caridade é o advogado que acende a luz pelos passos onde você caminha. Ele vai lá, né? Ele vai lá te socorrer. Então, como a gente não é bom e a gente vai acabar indo parar no umbral mesmo, pelo menos que a gente tenha alguém para socorrer. Pelo menos que a gente tenha bons advogados, né? Então é ótimo, mas o que vai fazer você ser um bom espírita? Você perdoar, você não agredir, você não se magoar com alguém que precisava, na verdade, da sua ajuda. Porque é tão interessante isso, gente. Uma pessoa está gritando por ajuda e você vai e se magoa com ela e corta a relação. Ela está gritando por ajuda e você vai e corta a relação, se magoa, você briga. Quando, na verdade, Deus está colocando ela ali no teu caminho, né, com toda aquela dificuldade, para que você socorra. Então, ser um bom espírito é cuidar do pequeno, é cuidar das pequenas coisas, é cuidar dos detalhes da nossa vida. É amar incondicionalmente. Esquece o fenômeno. O fenômeno, ele faz parte da vida como a força da gravidade. É só isso. Agora, o dia a dia, né? O dia a dia de você conseguir se comunicar, o dia a dia de você olhar para a pessoa e ela falar assim, você tem certeza que ela está mal, e ela fala, não, tudo bem, e você fala assim, não, olha, tudo bem, não está. Se você não quiser falar, eu respeito. Se você quiser falar, eu estou aqui, mas eu vou fazer uma oração por você. Porque na hora que você faz isso, você quebra ali, sabe? Um elo, o elo da solidão, o elo do abandono. Você mostra para ela que ela não está sozinha. Pode ser até que ela não fale com você, mas só a energia de amor que você já envolveu ela, você já vai mudar aquela situação, vai mudar aquele espírito. Então, muitas vezes a gente se arma, né, em relação a uma agressão, quando, na verdade, Deus só te colocou ali para você desarmar o outro. E aí você vai e devolve o chumbo grosso, né? Eu contei há pouco tempo numa palestra, uma vez eu fui fazer uma depilação, cera quente, os homens aí podem não entender, mas as mulheres sabem o que eu vou falar, né? Axila. Aí eu entrei, aí a mulher pegou um papel e começou assim, né? Eu falei assim, ai, eu esqueci, passei desodorante. Não, isso é suor mesmo. Eu falei, tá. Eu falei, bom, quando vier a cera eu morri, né? Porque imagina, a delicadeza dela me secando. E aí, quando ela saiu para pegar a cera, eu falei assim, Senhor, me dê sabedoria, porque ou ela vai ser demitida, porque eu vou levantar e falar, amor, pelo amor de Deus, e eu sou responsável pela demissão da moça, ou eu vou, né, sair daqui em carne viva, alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí, quando ela voltou, eu falei assim, preciso saber o que está movendo ela. E ela veio, né, com aquele bufando, botou a cera quente na mesa, não sei o quê. Eu falei assim, ou é o marido ou é o trabalho. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, poxa, vou juntar os dois que vai dar certo. Falei, poxa, vida de mulher não é fácil, né? A gente tem que cuidar de casa, o marido não entende, a gente tem que trabalhar fora, puxa, vida difícil. Na hora que eu falei isso, ela desceu, sabe? Ela fez assim, pois é, né? Eu falei, poxa, mas que bom que a gente tem emprego, né? Às vezes eu me sinto tão cansada, mas a gente tem que abençoar o dia, né? Tem que espairecer. Aí eu comecei a falar coisas boas, ela, não é? Pois é. Ai, vê se a cera tá quente, vou tentar no seu braço. Parecia outra pessoa. Saiu dali me abençoando, falando que ela estava chateada, mas que adorou ter me atendido, que foi ótimo. Aí eu falei assim, olha só, Jesus, tudo bem. Não precisa botar na minha conta, porque eu fui livrada ali, né, de ser escalpelada, mas bota na minha conta todas as outras que eu livrei, porque depois de mim ela estava calma. Então, no dia a dia, sabe, se eu já levantasse dali e falasse, olha só, se for para ser com grosseria, sinto muito, desculpa, eu não quero, eu posso estar sendo super educada, mas eu posso fazer uma pessoa que está passando por um problema ser demitida, ou ela pode ficar com mais raiva de mim ainda e gerar ali uma briga. Então, em alguns momentos, a gente precisa perceber. Mas se a gente entrar na vibração da briga, se a gente entrar na vibração da raiva, entrar na vibração baixa do outro, a gente vai ladeira abaixo.
Então, é essa a expectativa, né? Mas a minha expectativa, quando eu entro num lugar que eu estou pagando, não sei o quê, que é um lugar bom, é o quê? Ser muito bem atendido. Principalmente numa coisa constrangedora, ruim, né? Eu quero que ela chegue, que ela seja... Mas não foi o que me aconteceu. Então, não foi o que me aconteceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reverter. Poxa vida, deixa eu ver o que está entendendo, o que está acontecendo, né? Deixa eu ver se eu consigo reverter isso aqui. E eu vou garantir para vocês, não tem nada que um amor no coração, que um sorriso, que uma palavra de, olha, eu me importo com você, do que chamar uma pessoa pelo nome. Coloca isso no dia a dia, porque era isso que Jesus fazia. Jesus pegava um endemoniado, olhava ele no olho, chamava ele pelo nome. Chamava ele pelo nome, para ele lembrar de quem ele é. Às vezes a gente esquece de quem é. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Olha a pessoa, chama ela pelo nome, sabe? E dá o teu amor, porque é isso que vai fazer você ser um bom espírito. É só isso. Porque é isso que Jesus deseja e espera de cada um de nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei demais hoje, quase passei um pouquinho, né? Que Jesus nos abençoe. Pode emendar na prece ou você quer falar alguma coisa? Então, olha, quem não pegou a aguinha, ó, corre lá, eu já botei a minha aqui, ó, para dar uma fluidificada. Vamos elevar os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Estar reunidos em teu nome é o maior benefício que podemos ter na nossa encarnação. Quantas e quantas pessoas nem te compreendem, não te conhecem, não tiveram a beleza do teu evangelho inserido em suas vidas, ou muitas vezes foram afastados pela dureza dos corações humanos e ainda trazem no peito um pesar de não te conhecer. Mestre Jesus, rogamos a ti nesse momento por todos aqueles que sofrem, pelo nosso planeta em constante mudança, pelo planeta que está sofrendo pela guerra na Ucrânia, pela guerra civil na Albânia, pelo Afeganistão, Mestre Jesus, pelas tribos na África que até hoje, depois de tantos anos, ainda se consomem em guerras, estupros, violência. Mas aqui tão perto de nós, Mestre Jesus, nós vivemos com pessoas com tanto medo, em regiões de conflito, em regiões controladas pelo tráfico, pela milícia, seja lá por que for, Mestre Jesus. Ninguém merece viver com medo. Ninguém merece sofrer essa violência. Então, rogamos a Ti que ilumine os corações dos governantes do mundo todo, de todos os governantes, para que possam pensar mais no coletivo, para que possam pensar mais nas crianças, para que esse país possa ser um país melhor de se viver, com menos corrupção. Ah, Mestre Jesus, para que tanta ganância? Pedimos ainda por aqueles que sofrem as dores físicas, que estão nos hospitais, que estão em casa sem nem conseguir o tratamento. Pedimos, Mestre Jesus, por aqueles que sofrem as dores espirituais, a dor da alma, as doenças psíquicas. Pedimos, Mestre Jesus, por aqueles que estão nos seus lares e que estão deprimidos, pensando em suicídio. Ah, Mestre Jesus, Falange de Maria trabalhando tanto para socorrê-los. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, do fundo do nosso coração, que continue conosco durante toda a semana, ajudando a manter essa paz em nossos corações, ajudando a manter a vibração da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que a casa de cada um de vocês seja um ponto de luz, um repouso onde os espíritos trabalhadores que vêm em socorro possam ser reconfortados, que sejamos pontos de luzes, e possamos fazer brilhar a nossa luz. Que Jesus nos abençoe.